Querido, boa noite. Você chegou, você conseguiu ao último episódio do podcast do ano de 2023. Voou. Seja muito bem-vindos, podlovers, todos aqueles que não desistem da gente nesse chat. Queridos, muito boa noite. Pastor Abraão, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, gente. Não vou nem dizer que é convidado especial, Luciane, nossa querida amiga. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite a todos. E aí, animados? Bastante. Vamos conversar um pouquinho. Esse é o último, então? Que pena. O último, o ano acabou, gente. Gente, o ano olha só, acabou. 2023 foi embora, hein? Foi embora. Dezembro é férias, né, gente? A gente Por isso que a gente tem que aproveitar bem a vida, né? É, e aproveitar hoje. Eu tenho aprendido assim, as pessoas se preocupam muito com o futuro e às vezes elas se esquecem da grande importância da gente caminhar. A jornada é tão importante quanto o destino na nossa vida, na nossa história. E a gente que conhece a Deus, muito mais ainda. Porque não se trata só de onde a gente vai chegar. Se trata do fato de que a gente está caminhando e nessa trajetória o Senhor tem estado com a gente. E eu posso dizer que essa trajetória do podcast em 2023 foi muito prazerosa, né, foi pastor? Bom demais, foi bom demais. Foi bom demais. Quantos aprendizados. E uma coisa que eu sempre fico assim, chocado, o fato de entrevistar especialistas, às vezes, de diversas áreas, nós ficamos como um bando de leigos que cada dia aprendemos mais sobre um determinado assunto. E é muito legal essa troca de experiências, né? Então, pessoal, o último podcast de 2023. Que ano incrível, né? Mais um ano incrível, vários episódios maravilhosos, convidados muito especiais. E hoje é um programa especial também, porque a gente vai trazer um pouco desses melhores momentos, né? Opa, vai fazer uma retrospectiva, Vamos fazer uma pequena retrospectiva e relembrar os nossos, né, convidados que participaram aqui com a gente, os temas que foram abordados e que realmente edificaram a vida de muitas pessoas, edificaram as nossas vidas, nos ensinaram muito, né? É interessante isso porque a gente cresce aqui nessa mesa, sabe? O que eu gosto no podcast é a oportunidade que a gente tem de conversar entre nós sem aquele peso da formalidade, né? da solenidade, que é necessária. Se você me perguntar assim, você acha que a solenidade é necessária? Sim, acho. Acho que liturgias são necessárias, que você ter um culto bem organizado, formal, é necessário, sinaliza não só a nossa responsabilidade diante do divino, não é? A gente precisa fazer isso com muita responsabilidade, adorar a Deus com racionalidade. Mas o que eu gosto desse momento aqui é a informalidade, aquela coisa de estar livre, solto, aberto, assim, de poder conversar, sem às vezes ter elaborado demais e deixar a coisa fluir de dentro do coração. Né? E falar dos assuntos, dos temas relacionados à nossa vida, né, pastor? As nossas dificuldades, o que a gente tem enfrentado e como Deus nos orienta a seguir, né? E já trazendo um pouco sobre isso, fale um pouquinho, então, da proposta do podcast mesmo. Por que o senhor acha que é tão importante? Por que vocês acham que é tão importante ter um formato de programa como esse? O podcast nasceu de uma reflexão nossa. Você estava junto, inclusive, na equipe, né? A gente conversando sobre como é que as pessoas aprendem hoje. Né? A andragogia ensina que o adulto tem um formato diferente de aprender do adolescente. Mas alguns estudos últimos têm nos feito perceber que as pessoas não aprendem só com narrativas, elas aprendem com trocas. E o que é interessante aqui, né, nessa mesa, é que quando uma pessoa traz um conceito, junto com o conceito, vem algo prático, e esse algo prático inevitavelmente vem à tona porque a gente questiona, a gente pergunta, a gente interage. Não é engessado, né? Não é. Então, assim, tanto a gente aprende, nós recebemos pessoas incríveis aqui esse ano, né? E a gente aprendeu conceitos novos, a gente cresceu, e isso é realmente importante para nós, porque a gente vai associando tudo aquilo que é uma especificidade técnica, é alguém que está trazendo um tema que é difícil para a gente falar sobre ele, e a pessoa expõe esse tema, explana aspectos científicos dele e tudo, mas depois parece que todo mundo junto mergulha e consegue filtrar o que está acontecendo pelas lentes das escrituras sagradas. Então a gente vai crescendo assim de forma extraordinária. E trazendo incrível. Esse conhecimento de maneira prática também, né? Porque eu acho que a ideia, não é quando a gente traz um especialista aqui, não é que ele venha falar de um ponto de vista ou com uma linguagem
que não seja entendível e prático para todos aqueles que nos escutam, a começar em nós. Eu sempre gosto de pensar assim, se eu tô conseguindo entender, porque eu me sinto parte do público que assiste, as pessoas estão conseguindo entender. Então, se tá difícil demais para mim entender, existe uma grande possibilidade de pessoas que estão nos assistindo não entendam. Então, essa ideia de trazer esse conhecimento que pode também gerar diferença. Você vê que eu acho que a gente atinge um propósito triplo aí, não é? Primeiro, a gente traz pessoas que falam sobre áreas que são bem específicas e que a gente não domina. Então, a gente aprende com elas. Só que é uma mesa de aprendizado. A gente cresce demais com isso. Segundo, a gente também tem usado o podcast para dar voz para pessoas. Então, nós tivemos aqui membros da nossa comunidade que estão conosco, que às vezes, diante de um público tão grande que a gente alcança hoje, eu diria assim, poxa, são pérolas escondidas. São pessoas que estão ali, que têm um potencial incrível, que têm um conhecimento incrível e que às vezes a gente não acessa isso porque a gente vive num conjunto muito grande. Então, quando a gente traz aqui uma pessoa que é da área do comportamento humano, uma pessoa que é da área da saúde, um professor que vem falar sobre gentileza. Pô, aquele podcast foi fantástico, né? Eu quando você percebe que ele é referência e ele é relevante no meio da sociedade local onde ele está atuando. Isso. E ele não precisa ser famoso para isso. Exato, exato. A gente traz casais, a gente traz crianças, adolescentes, como foi gostoso entrevistar os adolescentes aqui, ouvi-los falar da sua fé, das suas convicções e ver que esses meninos têm mais do que simplesmente esse conteúdo superficial que às vezes é esparramado pela internet por aí. Exatamente. Então isso tudo, né, a gente vê assim que o pessoal tem voz mesmo. Então esse é o segundo propósito. O terceiro, que eu acho que a gente alcança bem esse objetivo aqui dentro, é definir o que a igreja pensa sobre esses assuntos. Alguns assuntos polêmicos foram trazidos aqui a essa mesa. Exatamente. Então, o que nós, enquanto cristãos, pensamos sobre algumas das questões que foram abordadas aqui, né? A sexualidade, o relacionamento conjugal, a própria saúde física e mental, né? A questão da discriminação racial. Temas que nós tratamos aqui que foram difíceis. Uhum. E é algo importante porque a gente mostra o que nós, enquanto igreja, o que nós, enquanto cristãos, pensamos sobre esses assuntos à luz das Escrituras Sagradas. E trazendo sobre isso, eu queria pedir uma oportunidade aqui para pedir às pessoas que estão no chat com a gente, coloque aí para a gente quais foram os episódios que mais marcaram. Nos relembre um pouquinho. E eu queria perguntar a vocês também, aquele episódio, aquela pessoa, aquela mensagem que mais impactou o coração de vocês. Fala aí para a gente. Olha, foram vários, hein? Bom, tô achando que a gente pode falar o mesmo. Mas enfim, deixa você tentar primeiro. Mas tem que escolher só um. Eu vou um só? Eu já escolhi o meu. Judiação. Porque são vários, né? Mas quer falar? Eu tenho vários. Não, começa você. Começa aí, pastor Wilson. Olha, eu cresci e aprendi muito em todos os encontros. Mas eu me senti muito privilegiado como pessoa, como ser humano, de ter conhecido alguém como a Edmeia Williams pessoalmente. E poder aprender um pouco mais sobre o Deus que eu sirvo por meio da fé que ela carrega consigo, né? Que é a representatividade do relacionamento dela com Deus. Então, eu confesso que eu já andei por muitos lugares e falei com muitas pessoas, mas certamente isso está completamente registrado no meu coração para sempre e eu pretendo não me esquecer daquele dia, daquele encontro. E deixa eu até confessar aqui, né? Porque as pessoas às vezes acham que a gente não assiste depois, né? Mas eu já dei play algumas vezes nesse episódio depois de ter gravado. Então, pastor Abraão, antes do senhor falar a sua opinião e aproveitando que você já trouxe pastor Wilson Edmeia, e de fato foi impactante, impactou também muito o meu coração, acho que o coração de todos nós aqui. Vamos ouvir um trechinho do que a Edmeia trouxe para a gente nessa participação tão especial aqui no nosso programa? Coloca aí, equipe. Eu não era nada, por isso que eu estou dizendo. Eu era crente, mas eu não era nascida. Eu não era discípula de Jesus Cristo. Eu era uma evangélica. Eu não era discípula de Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Você pode passar a vida toda com um linguajar evangélico, dizendo aleluia, cantando corinho, sem ter nascido de novo.
prego muito sobre isso. Abre os olhos para não ficar no engano. Fica igual aquele aleijado da porta do templo chamada Formosa. Capítulo 3 de Atos, que ficou a vida toda ali na porta, sabia tudo lá de dentro, conhecia as orações, conhecia todo mundo, mas não entrava. Estava quase dentro, totalmente fora. Era assim que eu vivia. Foi muito especial receber ela aqui, né? Gente, não é à toa impactante. que foi o mais... É o episódio mais visto, todos, né? O episódio mais visto, mais divulgado de todos, né? E não só o episódio podcast, mas as mensagens que ela trouxe aqui por ocasião da Conferência de Famílias e de Mulheres da nossa igreja. Então foram 4 mensagens que estão bombando aí no YouTube. E é impressionante, 2 coisas que me fazem admirar a Edmeia. Tem muitas coisas, mas 2 delas. Primeiro, a profundidade bíblica que ela traz assuntos, né, de uma maneira assim leve, gostosa. Você escuta ela falar 3 horas e não se cansa, porque ela está tudo muito bem conectado, muito bem amarrado, mas recheado ali de experiências, de vida, permeado de autoridade, que ela está revestida de uma autoridade extraordinária, né? Então, a maneira como ela ensina marca o coração de qualquer um de nós. E outra coisa que me chama muito a atenção nela é o senso de urgência. Porque, assim, uma pessoa com a idade que ela tem... 89 anos, importante relembrar. Não, 89 não, 79. 79. Você está envelhecendo ela. Opa, 10 anos, né? 79. Não é 89 não? Não. Rapaz. Não é não. Dá um Google depois aí, gente. É impressionante porque ela viaja muito, ela fala muito em muitos lugares e ela não perde o ânimo. Eu estive lá na Convenção Batista em Luiz Eduardo Magalhães e ela foi falar e eu estava assim preocupado porque o palco lá foi um palco que estava assim montado e tinha uma escada e a escada não tinha corrimão e era uma escadinha de ferro e eu tinha descido por aquela escada, ela estava meio bambinha assim e eu estava sentado ali, ela ia pregar, eu pensei assim, a hora que chamar ela, eu vou levantar e vou acompanhá-la para ajudar ela a subir a escada, com medo dela cair na escada, né? Aí estou eu aqui esperando, agora minha irmã Edmeia, quando falou Edmeia, que eu olhei, ela estava em cima do palco. Não deu tempo. Eu não tive nem tempo, nem reação de pular, de tão rápido que ela levantou, com toda a determinação e foi. Então ela é uma pessoa que tem um senso de urgência assim, incrível. Ela sabe que ela tem a limitação do tempo e ela está avançando com uma fome de pregar, com uma alegria de pregar que é algo que contagia a gente. E pastor, sobre isso, né? Porque a gente percebeu no depoimento desse trecho de Edmeia que ela estava durante muito tempo na igreja, mas não estava, né? Isso. E aí, como é que a gente pode perceber isso, pastor? Porque a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Como é que eu estou, mas não estou profundamente? Porque agora a gente vê que ela mergulha. Tem uma diferença tão grande entre estar na igreja e estar em Cristo. Não é? Embora quem está em Cristo inevitavelmente vai estar na igreja, todavia quem está na igreja necessariamente não está em Cristo. E como ela, muitos de nós. Essa pode ter sido a nossa experiência também. Houve uma época da minha vida, embora cedo, no período da adolescência, em que eu estava na igreja, mas não estava em Cristo. Então, uma coisa é você ir à igreja como um ciclo social, como um meio social, o lugar de você ter amigos, ter pessoas, ter programações que chamam a atenção. A igreja é um lugar atrativo. Imagina você, como a igreja é um lugar positivo, assim, para pais que têm filhos adolescentes, que vêm na igreja um meio social, como a gente tem aqui, com acampamentos, com programações especiais, com gincanas, aquela coisa toda, a programação com crianças, isso, aquilo. Então isso tudo chama a atenção das pessoas, as pessoas vêm à igreja e se unem à igreja, mas elas precisam ser confrontadas com a palavra de Deus, né? Igualmente o texto que ela citou de Atos 3, as pessoas às vezes estão sentadas na porta do templo ali, estão ali, ou cresceram dentro da igreja, mas nunca abdicaram de si mesmo, né, de alguns benefícios pessoais para fazer uma entrega a Cristo. Porque, Luciane, entregar-se a Cristo não é coisa simples. Coisa séria. Entregar-se a Cristo é a morte de si mesmo. De vez em quando eu escuto umas coisas que eu acho absurdas dentro da igreja. Quando a pessoa chega e fala assim, não, eu vi esse texto aí, mas eu não penso assim. Olha, se você se entregar a Cristo,
você não tem mais pensamento próprio. Falar isso na nossa geração parece um absurdo. Como assim você não tem pensamento próprio? Não, você abdica de si mesmo. Você nega a si mesmo para que os seus pensamentos sejam consagrados a Cristo. Ah, mas só tem desvantagem? Não, só tem vantagem. Porque o pensamento centrado em Cristo fará com que você seja capaz de enxergar coisas que as pessoas normais, por mais estudadas que sejam, não conseguirão enxergar. Por quê? Porque nós não vivemos realidades apenas físicas ou sociais ou materiais, não. Nós vivemos permeados de realidades espirituais. Paulo diz assim, o homem espiritual não consegue entender as coisas do Espírito, porque as coisas de Deus, elas se discernem num ambiente espiritual, no mundo espiritual, não é? Então, o homem natural não consegue compreender isso. Então, o que eu imagino? Eu imagino que existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas elas não têm ainda uma vida de consagração absoluta a Cristo. E olha, acho que cada um tem que olhar para dentro do coração, porque as aparências às vezes enganam. Então, qual é a marca que nos identifica assim como um verdadeiro discípulo de Cristo? Se o senhor fosse orientar, aconselhar as pessoas a perceber isso. Bom, a primeira marca é um coração humilde e entregue, né? Essa é a primeira marca. É um coração assim humilhado diante do Senhor, arrependido diante do Senhor, que confessa a Cristo e que se coloca à disposição dele para obedecê-lo em todas as coisas. A humildade na nossa maneira de caminhar, o fato de ouvir a palavra de Deus e permitir que ela estimule a fé, que ela faça a fé crescer, é a diferença de tudo, em todas as coisas. Se eu não tenho uma vida de obediência à verdade de Deus, à palavra de Deus, eu não posso ser considerado um cristão. Por mais que eu frequente, por mais que eu seja afeiçoado ao universo cristão, sem a obediência, sem me curvar diante das Escrituras, não existe discipulado verdadeiro. Então, tudo começa quando você nega a si mesmo e você se dispõe a seguir a Cristo. E quando você começa a seguir a Cristo, uma das lições dele é: quem me ama, guardará os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Quem me ama, guardará os meus mandamentos. Então, esse é o ponto fundamental, não é? E daí para frente, a própria palavra de Deus vai começar a orientar seu caminho. E aí, se você perguntar assim, o que é ser um discípulo? Não há uma resposta simples para isso. Porque existem muitas implicações. De forma geral, na base de tudo está a humildade que leva você a Cristo e a disposição absoluta de obedecê-lo em toda a sua palavra. Daí para frente, as coisas vão se configurar até o nosso último suspiro. A gente não vai aprender a ser 100% discípulo nesse mundo, infelizmente, porque nós temos a natureza do pecado. Mas podemos nos esforçar para isso, podemos morrer tentando. O problema é quando o camarada entrega os pontos e diz, eu não consigo mesmo, então eu vou relaxar, eu vou... Exatamente isso que eu tô chutar o pau da barraca, como o povo diz, né? Derrubar a barraca e pronto, acabou. É outro aspecto que a gente consegue observar na vida da Edmeia. É por isso que nos marcou tanto, né, pastor? Não chutar o pau da barraca, como o senhor está dizendo, mas esse zelo pela missão de Deus até os últimos dias, né? É interessante porque ela conta que ela foi chamada para o Evangelho, né, por Cristo, ela se converte lá no Iraque, pelo testemunho daquela senhora que acompanhou ela tudo. E imediatamente ela já tem convicção do chamado dela. Quando você lê João, capítulo 4, o caso da samaritana foi muito parecido. Ela tem um confronto com Jesus no lugar mais improvável possível, lá onde Edmeia também teve, né? Ela tem um encontro com Jesus, ela é impactada porque Jesus traz uma revelação de quem ela é e de qual o propósito de Deus para a vida dela. E ela entende aquilo, ela compreende, os olhos dela se abrem, ela recebe o ensinamento de Cristo e ela sai correndo para contar para todos os demais da cidade que ela encontrou alguém que conhecia a vida dela e o futuro dela, não é? Então, eu acho que isso é uma coisa bem especial, que é uma das marcas também. Porque não é só... Quando você começa a obedecer às Escrituras, você começa a ser transformado por dentro.
Mas existem também questões relacionadas à missão da gente nesse mundo que virão de uma forma muito específica da parte de Deus. Você vai encontrar o respaldo bíblico confirmando isso, mas acontecerão outras evidências que irão direcionar a sua vida no cumprimento da sua missão nesse mundo. Porque ninguém veio para esse mundo para ser um Zé Ninguém, uma pessoa alienada, solta, perdida, perdido, né? Confusa. ou mesmo uma pessoa autocentrada que só vive para si. Ninguém, todos nós, todo ser humano foi criado e tem uma missão da parte de Deus. Toda pessoa tem. Exatamente. E quando você caminha perto de Cristo, você vai entendendo o teor dessa missão. Então, pastor Abraão, a gente entende que um verdadeiro discípulo ele tem uma vida de adoração. Eu vou perguntar ao senhor qual foi o episódio preferido. Eu acho que as pessoas estão nessa expectativa. Não vai ser agora que o senhor vai responder. Espera um pouquinho, aguardem aí a ansiedade. Mas a gente teve a participação do pastor Paulo César. Nossa, que ele bênção. falou sobre isso, esse coração Coisa de linda. adorador, né? Vamos ouvir um pouquinho. Paulo o que ele César do fala. Logos, né? Do Logos. O Paulo César é um emblema, né, no nosso Brasil aí, é uma figura emblemática, porque desde a década de 70, eu fico imaginando, não, eu não consigo, quantas pessoas foram impactadas de maneira profunda pelo ministério do Grupo Logos, no nosso país e fora dele. Incontável, né? Impressionante. Nem ter ele aqui aquele dia foi assim... Só algo queria dizer muito que não vai especial estar no aí. corte, mas naquele dia nosso pastor deu até uma palhinha no violão, viu? Não, que isso, rapaz. menino relembrou Bom foi aí. ver ele cantando aqui, né? É maravilhoso. Vamos rever aqui o trecho Vamos lá. dele. Vamos lá. Solta lá. Eu acho que um adorador é tornado adorador quando ele recebe a Cristo no coração. Quando ele passa a ser um novo nascido. Ele é tornado um adorador. E isso é muito bom pensar assim, porque isso nos tira aquela ideia de que adoração é música, de que adoração é louvor, música, é arte, é coisa assim. Não, adoração é vida, adoração é vida, adoração é vida voltada para a obediência ao Senhor, à sua palavra e tudo mais, né? De modo que, então, eu creio que quando há a possibilidade, e essa mistura acontece, de pessoas que estão adorando, e eu estou fazendo aqui o sinal de entre aspas, que estão adorando, como o eunuco estava adorando, indo para Jerusalém. Ele vai adorar. Numa adoração aceitável. Numa adoração, ele vai para lá. Só que tem o seguinte, a adoração dele, para ele, era o máximo, era o que estava acontecendo. Mas ele não conhecia ainda o Senhor. É isso mesmo, né? Como se tornar esse adorador, pastores? A gente fica se perguntando isso. Como ter essa vida de adoração, essas experiências todas tão profundas com Deus? Como é que a gente consegue tudo isso? Tem uma expressão que ele fala no início, pode parecer meio óbvia, mas não dá para ser assim isso que ele fala. Você é tornado um adorador, você não se torna. E está completamente Esse é um ponto chave. conectado à assim. conversão. Não existe assim uma cartilha. Para ser um adorador, faça isso, isso, isso. Não, é algo que você se transforma à medida que você caminha com Cristo. Exatamente. Adoração é resultado de uma trajetória com Cristo, de uma jornada com Cristo, não é? Dessa submissão à palavra, desse amor a Cristo que faz com que você obedeça aos mandamentos, da meditação, daquele interesse da verdade de Deus que vai sendo despertado no seu coração, aquela fome, assim, aquele desejo de andar com Cristo Jesus. E o sentimento de adoração vai brotando naturalmente dentro de você. Porque o Espírito Não tem Santo dúvida. faz isso. Sem ele, a gente não tem capacidade alguma Exato. de nos tornarmos adoradores. Então, para mim foi revelador. A palavra de Jesus lá para a mulher de João 4 é: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, Verdadeiros adoradores, verdadeiros né? adoradores, que o né? adorem. Então, é interessante porque assim, é Deus quem vai atrás desse povo. Não é a E é gente Deus que que faz os como torna. artimanha, como artifício só para sei lá, fortalecer a nossa fé. Não é isso, mas é alguma coisa que você faz como resultado de amor, né? Imagina se você casada, seu marido vai te fazer uma declaração de amor e ele decora uma poesia de alguém e ele chega para você assim e fala: olha, eu decorei aqui uma poesia para você
Porque quando eu falar isso para você, eu quero que você fique impressionada comigo. Você vai se impressionar com isso? Não. Você quer que alguma coisa que venha lá da alma dele, né? Que não é que ele está falando porque ele quer retirar alguma coisa de você, mas porque ele realmente admira você e por causa disso ele vem e expressa o sentimento. Então a adoração tem que ser aquela coisa que nasce da alma. Eu amo o Senhor, eu convivo com Ele, eu estou entendendo, estou tentando entender o que Ele faz, ou não estou entendendo, mas confiando que Ele está fazendo o que é certo, e por causa disso eu continuo falando bem dEle, eu continuo exaltando, eu continuo falando da majestade dEle, essa coisa vai fluindo de dentro da alma. Né? E diz respeito também, pastor Wilson, à nossa intimidade, ao nosso dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa quer ter uma experiência com Deus, mas ela não tem intimidade. Não é isso? Não busca. Ela quer ouvir a voz de Deus, mas ela não reconhece essa voz porque ela não tem esses momentos para que o Espírito Santo se revele para ela. Fala um pouquinho desse dia a dia, de como construir essa relação com Deus no nosso dia a dia. É muito comum, por vezes, eu receber adolescentes em crise. Ah, mas por que, Wilson? Eu busquei o Senhor, eu li a Bíblia, eu falei com Ele por meio da oração, mas eu não consigo senti-lo. Parece que Ele está tão distante de mim, parece que eu não consigo mais ouvi-lo, eu acho que Ele decidiu se afastar completamente de mim. É muito comum que quando eu escute isso, eu faça algumas perguntas. Uma delas é, quanto tempo tem desde que você passou afastado do Senhor? Não porque Ele se distanciou de você, mas porque você endureceu seu coração, que você voltou a buscá-lo. Ah, tem 2, 3 dias que eu voltei a buscá-lo. Mas quanto tempo você ficou afastado? Há meses. E você já vem de uma rotina de meses e meses com o coração endurecido. E acha que do dia para a noite vai haver esse fluir do Espírito Santo de maneira fast food express em você? Não, então, muitas vezes a gente espera, né? Eu acho que essa pergunta às vezes está muito conectada a algumas das expectativas que às vezes a gente quer abrigar dentro do nosso coração. Como se a vida de adoração ao Senhor fosse algo que se resume a um dia que eu tento me aproximar dele e automaticamente eu o sinto dentro de mim. Mas uma vez que eu fui resgatado, regenerado por ele, a disciplina e a constância que eu tenho de buscar os seus pensamentos, a sua voz, a sua direção pela palavra, nos dias da angústia onde a gente acha que não consegue entender de fato a direção dele ou não consegue entender de fato se ele está conosco, se debruçar sobre ele e obedecer, simplesmente pelo fato que a palavra obedeceu, essa ideia do culto racional ao Senhor, né? E Deus fala, Ele opera, Ele direciona, a palavra dele é viva, comunica com a gente. Mas uma vida de adoração e uma vida de um relacionamento no ordinário, no dia a dia, não pode ser uma coisa simplesmente de eu passo meses sem me interessar no meu relacionamento com Deus. E no dia em que eu me desperto para isso, automaticamente as coisas vão acontecer, né? Deus, Ele quer mais da gente. Então se envolve disciplina, dedicação, envolve a utilização da toda a racionalidade e da nossa mente, que às vezes as pessoas ainda confundem, né? Pessoas que não conhecem direito o evangelho ou o cristianismo de maneira adequada, como se nós não fôssemos seres racionais e que essa racionalidade também não nos foi dada pelo próprio Deus. E não é verdade. Foi o Senhor que nos fez seres racionais. Ele deseja que nós prestemos a Ele nosso culto racional também. E a constância na busca por Ele certamente fará com que não Ele comece a falar, porque Ele nunca deixou de falar, mas que o nosso coração amoleça, que as nossas estruturas elas permitam sentir a direção do Espírito Santo e ouvir, né? Amém. E ainda falando dessa adoração, pastor Abraão, tem alguma música do Logos, ou qual a música que mais marcou a sua história? Tem algum episódio, algum momento que foi muito importante para a sua vida? Eu sou suspeito para falar, porque eu vivi a geração do Logos, né? Então as músicas impactaram muito a minha vida, e músicas têm esse poder de mnemônico. A música ela fortalece a sua memória e faz ressaltar momentos da sua vida. Quando você ouve músicas, você não se reporta só a melodia, harmonia e letra, mas você mergulha em episódios da sua história, não é? Então teve músicas que marcaram muito minha vida, Meu Servo Não Temas, Situações e assim por diante. Mas uma das músicas que eu não canso de ouvir é a música que ele conta a história do filho pródigo, né? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Essa música é fantástica, né? É muito especial.
E toda vez que eu escuto ela, tô aqui arrepiado pensando na música, né? Achei que ele ia cantar agora, hein? Não, Eu é acho bonito. que esse Não, foi o é. episódio que mais marcou. Vocês deviam ter Será? botado o corte dele cantando aqui, ó. Que ia ser Com o legal, close gente, do né? pastor aqui, ó, no dedilhado. Não. Muito bom. Ele cantou lá Mas com a assim, o galera pessoal também, também. se quiser rever todos os episódios, né, estão lá na nossa playlist, no canal do YouTube Ban Salvador. Todos estão lá disponíveis e vai ser uma grande bênção para a sua vida. Deixa eu falar para você, Sim. Luciane, porque música é uma coisa muito importante para minha trajetória cristã. Paulo disse que música, adoração não é música. Mas não significa que a música não é adoração. A música é uma forma de adoração. Eu já passei por experiências assim incríveis. E momentos da minha vida de grande restauração, da paixão, do amor, da fé, vieram no silêncio e muitas dessas vezes dentro do carro, sozinho, com um louvor. Então, eu já tive episódios assim interessantes de sair, eu lembro que uma vez eu estava angustiado, agitado, e eu saí de carro sozinho e viajei 12 quilômetros sem perceber. Eu saí assim e estava tocando uma música, não era do Logos, era de Vencedores por Cristo, e eu fui ouvindo essa música e voltei. Quando eu percebi, eu estava 12 quilômetros depois. E aí retornei também devagar, dirigindo e ouvindo a música bem alto dentro do carro, bem alto assim, e ouvindo. E aquilo é interessante porque aquilo penetra na sua cabeça, né? A letra encorpa, aquilo fala ao seu coração. Eu não consigo entender como é que alguns cristãos, muito embora eu não acho, ouvir música secular é pecado. Necessariamente não, a depender da música, né? Não é uma música que fala sobre a vida, sobre amor, não necessariamente. Claro, uma música que fala sobre baixaria, não precisa nem perguntar isso, né? Verdade. Mas assim, eu não encontro razão para ouvir uma música secular. Eu tenho um tempo tão escasso, eu tenho tão pouca oportunidade de parar para adorar sozinho, quieto, sossegado e tal. Então, quando eu tenho essa oportunidade... Precisa ser para adorar. É extraordinário. Um tempo desse, Cléo tinha viajado para o campo lá onde nós temos nossas creches, e eu fui encontrar com ela 2 dias depois. E fui de carro, fui sozinho, dirigindo. E eu fui a viagem inteira ouvindo algumas canções, e são canções antigas, porque elas marcam a vida da gente, né? Canções Eu acho antigas. que ele tá falando tanto de antigo que eu só queria ressaltar que daqui a algumas semanas é 60, viu? Não esqueça de dar o parabéns do pastor. E claro que você também vai chamar suas músicas de antigas, né? Se prepara para isso. E eu fui ouvindo aquilo, ouvindo. Gente, como aquilo faz bem para a alma da gente, como te conecta com Deus, porque quando você está dirigindo, você não pode tirar a atenção do trânsito. Então, você não pode parar, ler a Bíblia dirigindo, não é? Você pode ouvir a Bíblia dirigindo. No audiobook, você pode estar ouvindo. E é bom, isso é muito importante e tal. E ouvir no louvor também. Como aquilo faz a gente crescer, como conecta a gente com o Senhor, como coloca a gente numa perspectiva da adoração. Então, não é só música, né? É o respeito por Deus, é a vida com Deus. Mas, indubitavelmente, a música tem um papel importante, fundamental. Eu concordo, pastor Abraão, plenamente assim com o senhor. Eu acho que a gente precisa realmente desses momentos de adoração e, como o pastor Wilson trouxe, né, para o nosso cotidiano. E aí a gente vai ouvindo também. Ouvindo essas canções, a gente ouve, de alguma forma, a voz de Deus. Mas eu tenho tido algumas experiências, eu até queria trazer aqui para vocês, com relação ao louvor, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, de muita dor, de muito sofrimento, onde às vezes eu me sentia muito só, Deus trazia de alguma forma uma música, um louvor, e ministrava exatamente o que eu estava vivendo. Era algo muito do cuidado de Deus. Em algum lugar a música parecia que ele estava me dando aquele recado do tipo, continue, eu estou com você, vai passar. E era tão profundo. Você sabe o que aconteceu isso comigo? Olha, há muitos anos eu estava dentro chamava aquele hipermercado que tem ali no Guatemi, não é? Hoje é Carrefour. Era hiper... Bom Preço? Antes de ser Bom Preço, se eu não me engano, era hiper Unimar, um negócio desse. Acho que era Unimar. E eu estava lá com o Cléo fazendo compras, e eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas alguma coisa tinha me aborrecido muito num trabalho que a gente realizava. Isso faz tempo. E eu estava andando dentro do supermercado, ela saiu fazendo compras e tal, e eu estava andando meio sem rumo, andando Já sem saber isso. exatamente o que estava acontecendo e tal, e chateado e pensando naquilo. Eu disse assim,
Deus, algumas vezes, eu falei com muita sinceridade para o Senhor, disse assim, Deus, algumas vezes eu sinto vontade de desistir, de deixar tudo, de largar tudo, porque o trabalho realizado para o reino de Deus não é um trabalho simples, não é fácil, ele é complexo, ele exige muito de nós. E eu disse, Deus, eu às vezes não tenho vontade de prosseguir, às vezes eu tenho vontade de interromper tudo e ter uma vida normal como qualquer outro trabalhador que não tem necessariamente esse peso de responsabilidade que a gente traz nas costas. No instante em que eu digo isso, dentro daquele supermercado, naquela época, no som do supermercado, eu começo a ouvir a voz de quem? Do Paulo César. Eu falei isso para ele aqui, né? Eu começo a ouvir a voz dele cantando, meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Ah, é arrepiante, né? Né? Você fala assim, meu Deus do céu. Aí dentro do supermercado, assim, num lugar mais improvável, naquela época quase ninguém colocava. Hoje é mais comum você ver música evangélica sendo reproduzida aqui ou ali, num comércio, alguma coisa, né? Mas naquele local, não era possível. Ainda mais numa rede grande, um E hipermercado. de repente aquela música vem assim, e eu falei, gente, Deus está falando comigo. E ele diz assim, você não está sozinho. Exato, né? Você não está sozinho, eu como- sei que é difícil, e eu mas estou aqui tô com você. E aí, falando de não estar sozinho, um terceiro episódio, o pastor Abraão vai responder ainda. Calma, pessoal. Vai lá. Vamos deixar pro final Vamos já. deixar pro final. Mas e tomara que não sejam esses, né? Não me bote tanta expectativa assim, viu? Porque eu tô aqui entre tantos episódios que a gente teve. Ah, eu logo Maravilhoso. me defini logo, escolhi logo pra não ficar confuso. Eu quero porque- escolher pelo menos 3 ou 4. Mas aí teve uma participação muito especial também, uma das, né? Que é o psiquiatra Ravel Borges, em que ele fala o seguinte, não dá para vencer um vício sozinho. Falando nessa perspectiva de, às vezes, nos acharmos sozinhos, né? E num sofrimento de vício, de dependência, ele traz essa perspectiva, né? Não dá para vencer sozinho. A gente precisa né, ter pessoas do nosso lado. A participação de Ravel aqui. Tem corte dele? Tem. Vamos ver? Vamos ver, Solta depois eu aí, vou falar. DJ. Então. Vai lá, solta lá. A ilusão do controle é algo muito forte, né? Primeiro, porque boa parte da abordagem é ajudar a pessoa a entender que ele, infelizmente, entrou numa guerra e essa guerra não vai terminar, né? Ele vai ter batalhas diárias, com dias de lutas, dias de vitória, dias de derrota. Então, entender que ele é, de uma certa forma, impotente diante daquilo, que ele não tem controle, que ele não consegue ter o poder sobre aquilo que acaba tendo poder sobre ele, não é uma coisa fácil, né? Admitir isso exige, né, abrir mão de muita coisa, né? É fato. De fato, né? Então, e a pessoa, muitas vezes ela entra na arapuca sem nem perceber que entrou, ou como é que ele chegou ali. E não é uma coisa fácil. E ajudar a pessoa a entender isso, para que ele comece a se engajar no próprio... Porque ninguém que acha que está com algum problema vai se engajar no processo de mudança. Né? Então, não adianta a gente querer que a pessoa mude sem ajudar ela a compreender que ela precisa mudar. Né? Que é preciso mudar. Foi incrível, né? Porque ele falou sobre o processo psíquico do vício, né? O vício é um processo mental, psicológico, mas é também físico, fisiológico. Ele age por vias diferentes e leva uma pessoa a se tornar cativa. O vício é uma das coisas mais tristes que pode acontecer, independente do tipo de vício. Pode ser o vício mais simples. Eu tenho vício de Netflix. Vai ser um problema. Tudo que é vício na vida da gente vai ser um problema. É diferente do hábito, porque o hábito ele é sempre construtivo, ele sempre trabalha com você na perspectiva do seu crescimento e seu fortalecimento. O vício não. O vício encosta você, aleja você, paralisa você e você se torna refém dele, né? Então ele falou sobre esse processo aqui do ponto de vista psiquiátrico, ele é um psiquiatra, então ele nos ajuda a entender isso de uma maneira assim incrível, porque você começa a enxergar cientificamente o que existe por trás dessa liberação de hormônios, né, das sinapses e como é que esse vício se forma e você se torna uma pessoa cativa. O problema todo é o que ele acabou de dizer, assim, você chega para o viciado e ele diz, eu não sou viciado, eu tenho controle. Não, você não tem. Eu tenho controle. Não tem. É tão impressionante que a ciência hoje esteja declarando coisas que a Bíblia já falava. Quer dizer, desde o início, a Bíblia nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos. Você vai ver o Novo Testamento, Paulo dizendo,
que você precisa se examinar. E examinando a si mesmo, assumir as consequências de suas decisões, dos seus erros, dos seus pecados. Você precisa caminhar nessa direção. Então, são as duas coisas importantes que ele destacou nesse tempo que ele teve com a gente. A primeira é essa questão da pessoa reconhecer o seu próprio erro, reconhecer seu próprio vício, dizer, eu sou um alcoólatra, eu sou um viciado em sexo, eu sou um viciado em pornografia, em álcool. Eu preciso entender isso, admitir que eu sou. E segundo, não caminhar só, que é o caminho de muitas pessoas, esse caminho da solidão. Eu vou andar sozinho, eu não preciso de ninguém, eu vou dar conta. Não, deixa que eu mesmo faço. Quando a gente estudou Romanos esse ano, o ano todo aqui na IBAN, não é? E quando Paulo escreve o capítulo 7, ele tem essa parte emblemática, que ele diz assim, nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem o faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que está em mim. Então eu encontro esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa. Então, eu vejo Paulo assim, falando com um senso de realidade extraordinário. Quer dizer, ele tem a cabeça dele, o raciocínio dele elevado ao céu, mas o pé dele fincado aqui. Quer dizer, eu não estou lá, eu estou aqui. Então, essa natureza humana continua agindo sobre a minha vida. E a solidão vem quando além de não haver, às vezes, o reconhecimento desse estado interior de penúria que uma pessoa pode estar vivendo, ela diz assim, eu me viro sozinho com isso, que é a falta de humildade. Eu não preciso de ninguém. Toda pessoa solitária é prepotente. Toda pessoa solitária é orgulhosa. Eu não sou. Se você é uma pessoa que diz, eu não preciso de ninguém, você é prepotente. Não tem por onde correr. Uhum. Então, quando uma pessoa não recusa ajuda, e é interessante porque nossa grande batalha aqui neste mundo se concentra no fato de que se você escolhe uma trajetória sozinho para tentar regular a si mesmo, para tentar organizar a si mesmo, você nunca vai encontrar resposta. E você não vai encontrar resposta só em uma pessoa ou duas pessoas, mas você precisa de mais pessoas ao redor. É muito significativo que quando Elias, o profeta, passou por uma crise, um pânico, uma crise momentânea, e ele corre para uma caverna, ele caminha 40 dias e 40 noites, e ele entra numa caverna, é interessante que ele olha para Deus e diz assim, mataram os teus profetas, perseguiram todos, só eu sobrei, estou aqui sozinho e buscam tirar a minha vida. Então ele fala assim, eu estou aqui fugindo porque ninguém pode me ajudar, eu estou aqui absolutamente só. E Deus faz duas coisas com Elias. Primeiro, Deus o alimenta no caminho, dá água e comida, e deixa ele dormir. Uhum. Toda pessoa que está passando por uma crise precisa comer, beber e dormir, né? Depois de um tempo, Deus fala assim, Deus se apresenta a ele e fala assim, Elias, você não está sozinho. Você não está sozinho. Como assim? Volta lá. Lembra de Eliseu? Ele está do seu lado. Lembra de Jeú? Ele está do seu lado. E olha, ainda tem 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal e a Azerá, que são homens e mulheres de Deus que estão ali pelo meio do caminho. O que Deus está falando para ele é, essa sua crise, ela pode ser válida no momento que você vem aqui buscar minha presença, mas ela não pode se perpetuar.
Você não pode ficar sozinho. Você precisa voltar. Porque você é parte de um povo. Se o ser humano é gregário, o povo de Deus é gregário ao quadrado. E tem que ser. Exatamente. Nós somos ovelhas de um só pastor. Nós somos um rebanho. Rebanho não é ovelha sozinha. Rebanho é gente andando em conjunto. Então eu tenho deficiências, você tem deficiências, você tem deficiências, nós temos qualidades, nós tratamos com situações da vida de maneira diferente e nós aprendemos uns com os outros. Eu aprendo com você, eu aprendo com você, eu aprendo com qualquer pessoa que está vendo a gente. A gente vive num conjunto de pessoas onde você olha o exemplo de um, olha o exemplo do outro e seres humanos aprendem com seres humanos. Nós não aprendemos sozinhos. Então, ele deu um aspecto bastante interessante para a gente dessa questão de você reconhecer o vício e de você não caminhar só. Você ter gente com quem você pode andar do lado. Pegando o exemplo desse texto aí que o pastor acaba de ler, a gente estava conversando um pouquinho disso antes de entrar ao vivo aqui, né? A ideia de que esse texto ele foi escrito provavelmente em 63 depois de Cristo. A gente tem uma distância de quase 21 séculos entre quando esse texto foi escrito e o dia de hoje. O texto de Romanos, você está falando, O né? texto de Romanos, capítulo 7. E entender que, por exemplo, a ciência, né, o psiquiatra ali falando, ele está, na verdade, confirmando a ciência, algo Que que a já está palavra de escrito. Deus já vinha ensinando para a gente há muito tempo, né? Uhum. Então, principalmente para aqueles que entendem que a palavra de Deus é a direção dele, a gente não pode desprezar. E, pastor Abraão, direcionando então para o livro de Romanos, né? Esse ano, especialmente, o senhor trouxe uma explanação de todo o livro de Romanos nos cultos da nossa igreja. Com certeza o senhor já pregou, né, Romanos, nessa sua trajetória aí, mais de 30 anos, né, no ministério. Mas o que foi mais marcante neste ano? O que mais tocou o seu coração? Fala um pouquinho dessa experiência. Quando a gente prepara um sermão, nós que somos líderes, que somos expositores, a gente tem uma tendência muito grande de escrever um discurso. E tem uma diferença entre pregar e discursar. É muito fácil pegar o escrito de alguém, frases interessantes, de impacto, escrever, colocar aquilo tudo num papel, vir e reproduzir isso. A gente pode até aprimorar isso, usar técnicas para poder impressionar as pessoas com a fala, a tonalidade de voz, expressões, né? Frases de impacto e fazer com que o público fique impressionado. Mas eu já aprendi na minha trajetória que isso não é pregação. E há alguns anos atrás, há cerca de uns 15 anos mais ou menos, eu ouvi um camarada dos Estados Unidos, o Wayne Cordeiro, pregando, e o título da mensagem dele é Líder Correndo, Porém Morto. Né? E aquilo foi muito impactante porque ele meio que conta a história da gente, a gente entra nessa vida frenética de responsabilidade, de agenda, de atender, de fazer, de acontecer, e você chega uma hora que você começa a fazer as coisas de uma forma muito automática, muito segmentada, sem refletir. E claro, você vai se aprimorando, porque com o passar do tempo, quanto mais você repete uma ação, mais fácil ela vai se tornando. Mas eu aprendi muito cedo que a pregação não é assim. E o Wayne, ele conta que ele estava num momento de grande estresse da vida dele, de grande angústia da vida dele, então que ele começou a produzir sermões e entregar sermões. Então ele usa uma expressão engraçada que ele fala assim, eu pegava e eu escrevia e entregava. Escrevia e entregava. Escrevia e entregava. E depois de um momento de grande choque na vida dele, na experiência dele, que ele foi parar num lugar super isolado e passou lá uma semana, que era tipo um mosteiro, um lugar assim, e Deus falou muito ao coração dele, ele começou a recuperar a sanidade mental dele, né, psicológica dele. Ele volta e ele começa a estudar os sermões, ele percebe que ele estava pregando errado. Não é assim que você prega. Você precisa escrever o sermão, e ele fez bem esse gesto. Escrever o sermão, pegar o sermão, jogar para dentro de você, depois tirar de você e então entregar para as pessoas. Esse é um ponto-chave e é um desafio para mim. Eu tenho tentado, quando eu prego, tornar essa pregação, primeiro, algo muito pessoal. Algo através do qual Deus fale comigo antes. E foi muito interessante falar de Romanos esse ano, porque eu já vinha pensando, o ano passado nós falamos sobre o livro de Atos, e Romanos vem logo na sequência.
E eu vinha cogitando assim, era lá foi agosto do ano passado, eu estava pensando na possibilidade do que eu iria pregar no ano seguinte e ventilado a possibilidade de pregar Romanos. Por causa da sequência, uma sequência bastante lógica. Você vem trazendo Atos e você mergulha em Romanos, que a história é muito bem casada ali, uma coisa está muito bem conectada com a outra, não é? E fora que Romanos é um livro extraordinário para trazer um crescimento e uma edificação espiritual para a vida da igreja, levando em consideração que é um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento. Surpreendentemente, eu vou visitar minha filha e vou à igreja dela. E quando eu chego lá, o pastor dela está retornando das férias, no mês de agosto, e ele chega para a igreja e diz assim, nós vamos, a partir desse domingo, fazer uma exposição do livro de Romanos. Eu falei, brincadeira isso, né? E aí eu vi ele pregar, pregou muito bem, então, o Robert Madu, e foi muito interessante vê-lo falar sobre esse texto. Eu voltei de lá bastante pensativo e amadureci isso durante o final do ano passado, e nas minhas férias eu mergulhei no livro de Romanos. Nessa expectativa de olhar para o texto, e eu já li Romanos dezenas de vezes e já preguei muitas vezes em Romanos, mas eu queria trazer uma perspectiva devocional de Romanos, pegar Romanos e trazer para dentro do meu coração, da minha vida, para que depois isso pudesse virar pregação. Se você perguntar, foi 100% assim? Não, 100% não, mas acho que uns 85%, 88% deve ter sido, porque eu queria que fosse uma experiência nova para mim. E você não tem ideia, Luciane, como eu fui impactado e como eu aprendi e como eu me conserto e me obrigo a buscar fazer o que é certo pelo compromisso com a verdade de Deus. Romanos é um livro extraordinário. Romanos começa com eu não sei se é um canhão atômico, né? Que Paulo vira assim para a comunidade, porque ele começa falando sobre a depravação humana. Qual é o problema da humanidade? Nós estamos aqui vivendo guerra, uma maneira tão estúpida, tão terrível. A gente olha para o mal e vê o mal imperando, vê o terrorismo destruindo vidas inteiras, famílias inteiras. Primeira perspectiva que vem no nosso coração da guerra é a tristeza pelos inocentes que são dizimados por ela. Isso é triste demais, não é? De qualquer lado que seja. Mas eu sou muito convicto de que terrorismo é um ambiente totalmente avesso a qualquer ideia de negociação. Você não tem como negociar, você não tem como dialogar com terroristas. Seria o ápice desse aspecto de conceito de depravação, não né? Não tem como, não tem. Mas se você fala assim, vem cá, terrorismo é o problema principal do mundo, o terrorismo é consequência. Consequência do quê? De Romanos 1. Quer dizer, o terrorismo começa quando o Paulo diz no primeiro capítulo de Romanos que os homens trocaram a glória de Deus pela sua glória pessoal. E no instante em que você larga para trás a glória de Deus, pronto, você virou um ser absolutamente irracional, capaz de fazer coisas que qualquer um duvidaria, em qualquer área da vida. Então isso tem a ver com a destruição de nações inteiras, isso tem a ver com a guerra, mas isso tem a ver com lares desfeitos, isso tem a ver com a infidelidade conjugal, isso tem a ver com o estado perpétuo de maldade, isso tem a ver com a criança que é maldosa com a criança dentro da escola, e assim vai. É esse estado de depravação absoluta do ser humano que não vai ser contido por nada, a não ser por arrependimento e fé em Cristo Jesus. Nem a religião é capaz de restaurar o homem por si só. Não é? Isso está mais do que provado. Não estou falando nada de estranho, eu estou falando aquilo que é científico. É só. O que é você considera científico? Uma experiência repetida várias vezes que tem o mesmo resultado. Isso é científico. Então, a religião, as grandes religiões do mundo não mudam as pessoas. O que muda uma pessoa é aquele momento assim do quebrantamento pessoal em que ela se reconhece depravada, como Paulo fala no primeiro capítulo, né? Esse estado de depravação absoluta, se reconhece como um pecador, se rende
ao Senhor da vida, a Cristo que deu a vida por nós, e por meio de Jesus, você pode ser, é o que Paulo vai ensinar no 2º capítulo, no 3º capítulo, ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, o que significa ser justificado? Tornado justo. Nenhum de nós consegue justificar a si mesmo. Eu entendo que devam haver esforço por parte de toda a humanidade em termos de estabelecimento da paz, mas eu não tenho perspectivas e esperanças de que se possa alcançar êxito com um diálogo entre as nações, com reuniões da ONU, o que quer que seja. Eu não vejo essa possibilidade. A gente olha para os horizontes da humanidade e o que nos espera me parece um destino bastante catastrófico, não é? Uhum. Então, qual é a nossa expectativa? Nossa esperança é em Cristo Jesus, né? E por isso que Romanos é significativo demais, né? Foi impactante, desculpa, foi muito impactante para as nossas vidas também, pastor. E trazendo nessa linha de Romanos, o senhor citou aí sobre casamento, né? E este ano, nesta edição 2023, a gente trouxe 2 episódios, né? 2 programas sobre casamentos, em que a gente falamos sobre o divórcio, separação, brigas, adultérios. E a gente queria rever um pouquinho um desses trechos e ouvir a opinião de vocês sobre esse tema que é tão importante, né? E que realmente orientou muitos casais da nossa igreja. Vamos lá? Vamos lá? Eu acho incrível, Luciane, que os casais de hoje não queiram pagar o preço da vida a 2. Sim. A gente sempre aconselha casais novos ou noivos que estão prestes a se casar, dizendo para eles, vocês vão ter problemas no casamento. Vocês precisam saber disso. Uhum. Você não entra para um casamento como se fosse uma aventura, um poema, um mar de rosas. Não, o casamento é vida real. Você amanhece, tem que pagar conta, tem que levantar cedo, fica doente, discutem, tem conflitos, tem família, interferências. Há uma série de fatores ao redor de nós que podem comprometer essa relação. E você aprende a ir se ajustando um ao outro com base nos princípios da verdade de Deus, no amor, no cuidado mútuo, no perdão, na bondade, na comunicação, no formato de comunicação. A Bíblia ensina muito sobre isso, né? Para a gente não ser vitimado pela nossa própria boca, mas a gente aprender como comunicar de uma forma que vai fazer bem para o outro e não querendo agredir, não viver rivalizando, entender que no casamento nós não temos aqui a junção de 2 pessoas que vão viver disputando uma com a outra, mas 2 pessoas que se amam e que vão ter que batalhar juntas para poder sobreviver no meio de uma selva, que é esse mundão nosso. A galera que está casando hoje acha que vai casar e só vai ser feliz. E a coisa vai cair de bandeja, assim, né? O senhor usou assim, um trecho, assim, nesse episódio, pastor. Muito custa aquilo que muito vale. Relembra pra gente, o casamento tem um valor muito grande, muito precioso, né? Se não fosse assim, não estaria na origem de todas as coisas. Um dos podcasts incríveis que nós tivemos aqui foi com Lourenço Estélio Rega. Porque ele é um especialista em bioética. E ele fala com muita autoridade, não só a autoridade de um grande teólogo, que é um dos melhores teólogos do Brasil, mas também de um cientista, sobre essa questão da origem da vida. Quando você volta para o padrão matricial de Gênesis, você percebe que nós nos desviamos demais da narrativa que ali está descrita. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Uhum. Todas as coisas têm origem ali. Aliás, esse ano foi incrível para nós. Nós tivemos 3 conferências. Nas 3 conferências, preletores que vieram de fora citaram essa questão do padrão matricial de Gênesis. Lourenço falou sobre isso, Marcos Fontes falou sobre isso, Edmeia Williams falou sobre isso. Não é? Reforçando assim, essa ideia de quão importante é lançar os nossos olhos, colocar os nossos olhos na direção da origem de todas as coisas, do início de todas as coisas. Então, o Gênesis assim, Gênesis 2:26, Deus formou o homem e mulher, depois assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Não, antes ele diz assim, Deus viu que o homem estava vivendo sozinho e disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou lhe fazer uma companheira que lhe seja idônea. E aí vem a sequência. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os 2 uma só carne. Começa ali a origem das famílias. A origem desse movimento gregário
particular. Se nós somos parte de um todo, num determinado momento a gente se cansa do todo. O lar é um lugar de descanso. O lar não pode ser um lugar de peso. Você não pode pensar que vai voltar para casa e quando você voltar para casa, você vai encontrar seu marido mal-humorado, sua esposa chateada, nervosa, seus filhos brigando com você. De alguma maneira, o lar tem que ser um ambiente que é um contraponto a um mundo cheio de angústia como a gente já vive. O mundo de hoje é perturbador. Você já percebeu como as pessoas andam perturbadas no nosso mundo? Não é? Então, quando você volta para casa, você precisa encontrar dentro da sua casa um lugar de paz, um lugar que você respira. Agora, alcançar isso não é coisa que vem assim. E é isso que às vezes a galera não consegue entender. Especialmente a turma que está casando hoje. O mundo nos últimos anos, o Tiago falou muito bem sobre isso aqui, né? Essa questão das pessoas correrem atrás da satisfação pessoal, né? Então, eu estou aqui porque eu preciso me satisfazer e essa frustração terrível de ninguém achar essa tal felicidade, né? Esse tal contentamento. Então, as pessoas querem que o casamento ele seja mágico. Você casou, já está tudo pronto, já está tudo certinho. É só eu casar, escolher a pessoa certa e daqui para frente. Não, casamento é uma construção. O casamento passa por 4, 5 etapas diferentes e você tem que viver cada uma delas entendendo que o fim é a vivência do casal, uma só carne até o fim, né? Só a morte pode separar. Mas não é só isso, é viver bem cada etapa e aproveitar bem a jornada desse casamento, o dia a dia, tudo que tem para ser oferecido, né? Então, nos 2 episódios que nós tivemos aqui, e Cléo teve com a gente, e eu acho bastante interessante as percepções que ela tem, de detalhes da relação que às vezes eu fico impressionado, né? Então, como é bom quando há uma sincronia entre marido e mulher e eles conseguem pensar juntos sobre a vida e vão aprimorando isso à medida que vão vivendo juntos, vão convivendo, eles vão aprimorando isso e se tornando cada vez mais próximos um do outro. E uma das coisas especiais, incríveis, que me mostraram dentro de uma figura geométrica que é o triângulo. Você tem um marido aqui e uma esposa aqui. Se os dois estão subindo na direção de Deus, quanto mais eles estão caminhando na direção de Deus, o que está acontecendo com eles? Se aproximando. Eles estão se aproximando do outro. E se num instante eles deixarem Deus para trás, o que é que vai acontecer? Se distanciam. Eles vão se distanciar. E pastor Wilson, nós que somos mais jovens, né? Então temos menos tempo de casados. Chamou de velho. Brincadeira. Como a gente aprende com as pessoas, né, mais experientes, Verdade. que já tiveram uma trajetória à frente, né? O senhor tem 5 anos de casados? Exato. 5 anos, eu vi uma postagem da sua esposa, eu tenho 17 anos de casada, então a gente tem que se inspirar mesmo, né? Sim. Nesses casais que já caminharam essa trajetória, já amadureceram nessas fases, porque são fases, né, pastor? São fases. De fato, eu também casei. Quando eu tinha 24 anos, eu achei que eu ia ser só feliz. Eu tive essa ilusão. Não, que felicidade é alguma coisa que cai assim. É que nem criança, né? Lembra da história da cegonha? Né? Que o pessoal dizia que o bebê vinha com a cegonha vinha trazer em casa, né? Imagina você, uma mulher que pariu um filho pensando na teoria da cegonha. Assim, o que é mais fácil? Hashtag chateada. Super chateada. Como é que é isso, né? Eu tive um trabalho tremendo, uma gravidez de 9 meses, enjoo, limitações, né? Queda de pressão, aumento de pressão, enfim, tantos problemas. Depois tive um parto extremamente dolorido e alguém vem dizer que o bebê veio da cegonha, né? Então, é mais ou menos isso, assim, você tem um filho hoje, você ama seu filho é a alegria da casa e tal, mas ele veio com preço. Uma das coisas que Tiago falou aqui pra gente é que o sofrimento agrega a nossa vida e nos ajuda a amadurecer. É fato. Se você ama uma pessoa e você quer ter um bom casamento, faça a contabilidade certa. Tem créditos e tem débitos, em todas as áreas da vida. E dentro do casamento, você não consegue atingir um grau de maturidade sem que antes hajam algumas tensões, sem que antes haja um ajuste. O período de ajuste é um período bastante complicado. Haja divergência de opiniões, haja choque, mas haja também humildade, perdão, reconhecimento das falhas pessoais e uma proposta de caminhar em conjunto na perspectiva de que
se é ruim estar do lado dessa pessoa com quem eu me casei, seria muito pior viver sem ela. Uma coisa Eu que a gente queria estava, fazer né? uma pergunta, viu, pastor Wilson, nessa perspectiva de casamento. Mas uma fala coisa aí. só que a gente reforça, né? Eu acho que sempre nessa troca aqui nós temos tido essa oportunidade, que é de... A própria palavra de Deus nos orienta a isso, que é olhar para a experiência dos mais velhos, né? Daqueles que já passaram por aquilo que nós estamos passando agora. Então, parte desse processo de aprendizado, a gente sempre reforça aqui, né, pastor? Que está completamente atrelado a você estar conectado a pessoas, não só que estão no mesmo nível de experiência que você está vivendo, passando pela mesma fase de vida que você. Porque você caminhar simplesmente com os seus iguais em tempo de trajetória, dificilmente vai acrescentar algo que você mesmo por si só não teria percebido. A beleza do negócio está em você caminhar também com pessoas que estão à frente de vocês, né? Quando a palavra de Deus fala, né, sobre as mulheres, né, mais velhas instruírem as mais novas, isso não é só para as mulheres, é para todo mundo, né? Essa possibilidade de você observar em quem está mais à frente, no sentido de que mais antigo, mais velho, tem vencido as etapas, observar no exemplo deles e não só observar, perguntar, e aí, me ajude, me explique. E se antecipar as fases da vida, né? Se você não é casado, aprenda com casado. Eu não quero ouvir tema de casamento, porque eu não sou casado. Você só vai ouvir se você for casado. Vai Aí esperar casou. a luta, a dificuldade para Exato. aprender? Casei. Vou deixar para pensar em ter filho quando tiver. Peraí, se antecipe. Converse com os outros, né? Na minha fase de vida, eu estou olhando para as pessoas 20 anos a mais do que eu. Eu tenho que olhar, gente. Nós somos seres gregários. Andar sozinho, a Bíblia diz que é insensatez. Não é? Exatamente. O solitário anda na contramão da sabedoria. Provérbios 18, verso 1. Ele anda na contramão da sabedoria, ele é insensato. Então a gente precisa olhar as pessoas que têm 20, 30 anos a mais do que a gente e ouvi-las. É significativo que Salomão escreveu assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. O filho dele, Roboão, quando assumiu o reinado, sentou com os conselheiros do pai, o pai já havia morrido, e perguntou o que ele deveria fazer. E os conselheiros disseram. Ele terminou a reunião e ele convocou uma nova reunião com a galera da idade dele e perguntou o que deveria fazer. E eles deram conselho. Agora veja, o conselho dos anciãos era assim, seu pai teve mão dura demais, alivie a barra para que esse povo compreenda quem você é e o seu papel de rei. E eles vão te ajudar. Sirva a eles e eles vão te abençoar. O conselho da galera foi, diga para o povo que se a ação de dureza do seu pai é um dedinho, foi um dedinho, a sua é uma cintura inteira. Então você vai entrar muito mais duro com eles. Por incrível que pareça, o filho de quem disse, na multidão de conselheiros da sabedoria, preferiu não ouvir os conselheiros mais sábios. Nossa. Conclusão, ele dividiu a nação de Israel entre Reino do Sul e Reino do Norte. Acredite, 10 tribos, começou nele essa bagaceira. 10 tribos se separaram, Israel passou a ter seu próprio rei, a sua própria vida, e Judá se separou e ficou lá no sul sozinho. Então, essa guerra começa muito cedo por uma insensatez de alguém que diz, eu não preciso aprender. Claro que a gente precisa, gente. Como não? Isso é maturidade de vida, No né? casamento é a mesma coisa. Você aprende com os mais velhos. Você cresce com os mais velhos, não só com a galerinha da nossa idade. É bom ouvir? Claro que é. É jóia ouvir quem é mais novo que a gente, quem está na nossa idade. Mas, vamos ouvir quem é mais Deixa eu velho. só dar minha deixa sobre isso, né? Rapidinho. Porque, né, pra não dar a entender, né? Toda vez que a gente tá aqui, uma das coisas que eu mais ouço o pastor Abraão é a idade dele, né? Mas também, se você for pensar bem, eu vou zoar o quê, né? Não tem muita coisa pra zoar. Isso não significa que eu acho que eu não posso aprender com ele, tá bom, gente? Pelo Aprende o contrário, tempo todo. tô aqui pra aprender. E Mas... você sabe o que eu estou ensinando ele? A caminhar sem ficar ofegante. Ai, Jesus amado. Tem uma tal de uma resenha de uma trilha em Boipeba aí. Tem uma trilha aí que ficou, né? Porque é o velho e não sei o quê, mas o novinho não aguentou Não nada. aguentou a Não aguentou caminhar, E, entendeu? pastor Wilson, eu ia fazer uma pergunta sobre casamento. Eu sei que você se casou com uma esposa que não é baiana, nem brasileira, né? Tiveram algumas dificuldades por conta dessa diferença cultural de vocês? Olha, hoje eu penso da seguinte maneira, que nós tivemos dificuldades relacionadas à cultura, sim. Eu acho que é impossível você, num relacionamento meio que transcultural,
não enfrentar essas dificuldades. Mas sabe qual é o entendimento hoje que eu tenho? Que esses não foram os maiores desafios. Os maiores desafios para o meu casamento que foram e continuam sendo, são os que são para todos os casais. Porque em algum determinado momento, essa questão da cultura, da língua, dos costumes, você ajeita aqui, ajeita ali e você se adapta. Mas antes disso, todas as dificuldades que homens e mulheres têm em relacionamento, isso são coisas que são etapas, como o próprio pastor Abraão falou, e algumas dessas perduram por uma boa parte da vida, até elas serem vencidas, né? Então eu acredito que no relacionamento transcultural existem barreiras a serem vencidas a mais do que num relacionamento de pessoas de uma mesma nacionalidade ou do mesmo estado, cidade. Mas hoje eu penso que as barreiras transculturais não necessariamente elas são as maiores. As maiores continuam sendo o lidar do dia a dia de um casal, que são as dificuldades de qualquer casal, né? Então elas continuam sendo as mais difíceis, né? Não necessariamente a transculturalidade. Pessoal, que retrospectiva incrível, né? Esse ano, mais uma temporada aí que estamos encerrando e foi realmente edificante para as nossas vidas. Crescemos muito, aprendemos muito. E assim, para finalizar, eu queria um conselho. Eu queria que vocês entregassem um conselho, uma palavra de motivação, de inspiração. Estamos aí, né? Entrando em dezembro, último mês do ano de 2023. As nossas expectativas precisam estar renovadas em Deus. Fala um pouquinho, pastor Wilson, depois o pastor Abraão. Dá um conselho aí. Apegue-se a Deus. Primeiro ponto, né? Acho que, como foi alvo também da abordagem de muitas das nossas conversas, sejam aqui no podcast, sejam em outros ambientes onde conversamos com as pessoas, cada vez está mais claro que as coisas não têm melhorado, que nós não vivemos num ambiente que está caminhando para ser melhor ou perfeito, muito longe disso, muito contrário. E se antes, num ambiente que era menos belicoso, se é que eu posso dizer assim, né? Jesus era, sim, a única saída, hoje mais do que nunca mais evidente fica, né? Então, eu acredito que para o ano de 2024, dentro dos conceitos que nós lidamos como vícios, questões de saúde mental, dificuldades, né, relacionamentos, casamento, se Deus não for o teu direcionador, o meu direcionador por meio da palavra, se ele não for aquele que, como até o pastor Abraão mencionou aqui, aquele que quebranta o nosso coração para que a gente abandone de vez e coloque de lado de nós a soberba, que nós não nos encontremos em uma atitude soberba. Se não for esse o caminho para 2024, nós não encontraremos prosperidade espiritual. Mas eu continuo crendo, acreditando, e queria deixar até meu encorajamento aqui. Não importa exatamente todas as situações que nós presenciaremos com os nossos olhos no ano de 2024. Mas se o nosso coração estiver renovado no Senhor, em meio a qualquer tribulação, o poder dele, a alegria dele dentro de nós, né, será profunda, né? Eu sempre me recordo quando o salmista Davi, ele escreve um trecho, né, dentro lá do Salmo 103, que é uma parte que sempre me marca muito, né, para aqueles que precisam de esperança e precisam muitas vezes recomeçar. Salmo 103, versículo 7, 8, 9, diz mais ou menos assim, né? Ele não nos trata conforme os nossos pecados, ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Muito pelo contrário, como os céus se elevam sobre a terra, grande é o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está para longe do Ocidente, para longe de nós, ele tem afastado todas as nossas transgressões. Como um pai que ama os seus filhos, ele tem nos amado, porque ele conhece a nossa essência, ele sabe que nós somos pó, né? Então, um outro professor, né, um mentor, engraçado, um professor que foi meu professor e foi professor do pastor Abraão, ele sempre tinha uma frase, há muitos anos, célebre, que dizia: Deus não se cansa dos nossos recomeços, desde que eles sejam sinceros. Professor Carlos Oswaldo Pinto, né? Então, com base nessa frase, nesse texto, existe esperança em Cristo, em Jesus para 2024. Não de, eu vou viver algo novo, não, eu vou viver o que Deus tem para mim. Ele já tem querido isso para mim, não é em 2024, já faz tempo. Mas eu vou poder desfrutar dessa presença desse Senhor Todo-Poderoso. E a gente vai estar aqui nesse ambiente de aprendizado, recebendo mais pessoas que compartilhem conhecimento, levando entendimento e conhecimento para as pessoas.
mas acima do simples conhecimento, entendimento, esse discernimento espiritual, né? Que as pessoas possam se contagiar por isso. Amém. Que grande bênção, palavra maravilhosa. E aí, pastor Abraão? Não tem dúvida. Encerrando um ano, né? Bênção, passando de uma etapa para outra. E a palavra de Deus diz que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo, né? Eu acho que essa é a questão mais importante. É prosseguir para o alvo certo. A jornada não acabou. Nós vivemos num mundo de incertezas, de insegurança, de guerra. Não dá para prever o que vai acontecer do ponto de vista social, político, econômico. Os melhores futuristas do mundo estão confusos em relação ao que vai acontecer e é normal que isso aconteça porque nós não somos seres oniscientes. É uma grande insensatez uma pessoa que vive distante de Deus, sabendo que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, eu acho que a gente tem que terminar esse ano na perspectiva de que foi um ano difícil, de desafios, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso nós estamos alegres, não é? E eu olho para frente e penso que a gente precisa ter uma perspectiva da majestade de Deus e recuperar dentro de nós esse sentimento da sua presença, da sua soberania, da sua onipresença, da sua onisciência sobre nós. Então Isaías ele diz assim: levante os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido para o meu Deus? Esse é questionamento de muitas pessoas. Deus não está me ouvindo? E ele diz, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Maravilha, que palavra Amém. Poderosa, né? Eu fico impactada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E a gente não pode desanimar nunca. Confiar sempre nele, acreditar que dias melhores virão. O nosso Deus é fiel, né? E é maravilhoso. Antes de encerrarmos, pastor Abraão, fale dos programas. Pode ser mais de um. Vá. Quais foram os principais? Você quer mesmo aí? que eu fale? Poxa, foi tanto. O Foi pessoal tanta coisa boa aqui, né? Mas pode citar um, dois, três. Eu tenho assim. uma admiração muito grande por Tiago. Todas as inserções de Tiago aqui nesse programa foram especiais, né? Como uma pessoa que tem se dedicado muito a essa questão do comportamento humano e hoje associando isso à teologia, ele tem trazido uma palavra muito boa para a gente. Eu fui muito impactado aqui quando nós entrevistamos a Luciene, a mãe de um menino que tem uma síndrome, né? Como eu aprendi naquele programa, como foi especial. A palavra do Magno sobre gentileza gera gentileza, isso foi muito, muito especial para mim. Vários deles, enfim, não dá para dizer aqui, são muitos programas especiais. Agora vamos esperar 2024 Eu ia aí, falar porque agora, vem um monte. temporada Vem 2024, né? É isso aí. Mandem suas sugestões, teremos outros programas muito especiais também. A gente retorna em fevereiro, não é isso? É isso. Então a gente para agora no final de novembro. Para o podcast, mas não para a vida da igreja como um todo, né? Então dezembro mesmo é um mês especialíssimo. Deus, dezembro, né? que loucura. Natal, gente, Natal tem que ser comemorado. O cristão precisa entender a importância do Natal e nós vamos ter uma programação intensa na IBAN. São 3 domingos seguidos trabalhando em cima do tema Natal. No segundo domingo de dezembro, que é o dia 10, as crianças vão estar fazendo a festa aqui, né? Vai ser algo uma cantata linda com as crianças da nossa igreja. Isso. Nos dias 16 e 17, o Natal de Salvador, esse musical incrível que tem crescido a cada ano e tem nos surpreendido com a mensagem. Pode dar spoiler do tema? Não, ainda não. Não. Vai chegar lá. Nem eu sei. E nos dias 24, no dia 24, né, que é um dia antes do Natal, vai ter a nossa programação especial com o Coro Ágape aqui, né? Vai ser incrível, vai ser um mês intenso de celebração a quem merece, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maravilha. E 31, culto da virada aí. Culto Se você da não vai sair de virada. Salvador, Viradona. estamos aqui, viu? Perfeito, Vamos enfrentar juntos 2024, aqui. para a glória de Deus.
Então, estou muito feliz. Foi um programa maravilhoso para encerrar essa temporada. Louvar a Deus pela vida de vocês que têm conduzido esse programa, entrevistado, conversado com todas essas pessoas e tem edificado tanto as nossas vidas. Então, um privilégio, né, conduzir esse projeto aqui junto ao lado de cada um de vocês. Deus continue abençoando. Para você que está aí participando com a gente, Podlovers, vai ter um recadinho aí para eles rapidinho. Né? Mas assim, ó, coloque no chat sugestões de temas, o que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso programa. E a gente vai olhar tudo direitinho, pesquisar, trazer nossos convidados. Não deixe de colocar a sua sugestão. Mas fala aí, tem alguma coisa especial para os Podlovers? Então, temos algumas novidades aqui, né? Podlovers, você que foi assíduo, você que bateu ponto no nosso chat, acredite, nós procuraremos você. A gente tem um brinde especial. Algo com muito São carinho. dois brindes. Dois brindes. Dos que participaram no chat, nós vamos achar os dois Que mais se envolveram. Eles serão presenteados, porque assim, Perfeito. Podlover tá acompanhando a gente, merece um presente, né? Mas eu não queria deixar também, Lu, de comentar, a produção soltou aqui no meu ouvido, né? Que tá todo mundo muito bem convidado pro festão de 60 anos do Abraão da Silva no culto da virada, né? Não é todo dia que se completa 6 décadas, você pode chegar aqui junto para bater parabéns. Muito bem. Perfeito, vamos comemorar e celebrar, né, pastor? Vamos lá, no vamos culto lá. do dia 31. Então é isso, eu estou muito feliz. Pastor Wilson, encerre pra gente esse programa. Aproveitar que a gente já tá, né, na reta final aqui, eu queria fazer aquele negócio que a gente combinou. Ah, entendi. Vai? Vai. Deixa eu falar, isso aqui é surpresa. Você Olha, tá me ninguém vendo sabe, aí? hein? Você tá me vendo? Porque você tá acostumado, querido Podlover, a ver eu, ver o Pastor Abraão, os convidados. Luciane já virou figurinha carimbada aqui também. Mas tem uma galera aqui, rapaz, que Nós fica vamos aí dar no um nó na bastidor. cabeça deles agora. E o negócio é o seguinte, eu quero ver se vocês são bons mesmo. Abre na geral, diretor, e bota todo mundo dentro aqui da sala, Bora. rapidinho. Vamos pra ver, eles cadê a nossa Traz equipe saberem. aqui? essa Quero Vamos lá, saber. aí. equipe, vamos Equipe lá. Onde é que tá? maravilhosa. A equipe tá lá dentro. Não vale dizer que vai querer cortar, que vai querer editar, Tem não vale galera nada, no viu? som, tem galera por trás das câmeras. Abre tem na galera geral, mesa diretor, de e corre corte. todo mundo aqui. Câmera, corte, Cadê, produção, gente? A gente vai ficar projeção. esperando aqui, pagando mico ao vivo, hein? Vou ficar pagando mico aqui, ó, com minha barba de Podlover. Cadê? Não chegou aqui ainda Vamos não. chamar pela lista, pastor? 2. Bora, Eu bora. tô ouvindo uns Bora, passos ou é Júnior. impressão minha? Bora. Muito Bora, bem, Tassis, vem a aê. Saulo. Cadê a galera toda Abriu aqui, na ó? geral, diretor? Aqui, Aí, eu vou ó. mostrar pra vocês o cabra que fica cochichando no meu ouvido aqui, viu? Gente, essa equipe Isso. é Chega linda, mais ó. aqui, Ó, que encosta aí, encosta aí. Ó, que aí. equipe maravilhosa. Pronto. Olha Pronto, aí. gente. Você achou que pra transmitir um negócio desse era só aqui que eu fico apertando o botão pra mudar a câmera? Claro que não, né? Muito Isso bem. aí. Deus abençoe todos vocês, viu? Obrigado. Obrigado 2023 pra vocês todos, né? Deus abençoe. 2024 cada um. Foi uma vem bênção aí, estar viu? junto. 2024 estamos aqui novamente. Glória a Deus. Então, palmas pra todos aqui. Valeu, gente. E pra você que fica aí, né, conectado com a gente, 2024 e mais, viu? Até fevereiro. Um abraço, queridos. pessoal. Beijo, Podlovers.